Bem-vindos ao Centro Espírita Chico Xavier, em noite tão especial. Nós temos, conforme eu divulgado, a oportunidade, o prazer, a honra de receber o repórter Saulo Gomes e sua senhora para falar sobre Chico Xavier. Antes de convidá-lo para que se tenha à mesa, nós vamos prestar uma homenagem hoje não a Chico Xavier, mas a ele, nosso convidado, projetando a primeira entrevista feita com Chico Xavier. É uma gravação antiga, 44 anos, quase meio século. Então, com bastante silêncio, nós vamos ouvir a gravação feita de acordo com os recursos da época. Não é um primor em termos de tecnologia, e por isso mesmo ela se torna ainda mais valiosa. Então nós vamos fazer a projeção, depois convidamos o Saulo para vir na mesa. Convidamos então para que venha tomar parte aqui à mesa o repórter Saulo Gomes.
Muito bem. Nós vamos pedir para a Lúcia fazer a prece para de fato iniciarmos a nossa reunião. Em seguida, ela irá apresentar o nosso convidado e, em sequência, ele fica com a palavra. Vamos então nos unir em prece, elevarmos os nossos pensamentos, rogando a Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, para que possa vir ao nosso encontro, nos abençoar, nos amparar, uma vez mais nesta noite, onde aqui nos reunimos em Teu nome. Senhor Jesus, permita que os Teus emissários possam se fazer presentes, nos amparando, nos proporcionando uma noite de bênçãos, uma noite de paz. Que durante, Senhor Jesus, a palestra, possamos abrir o nosso entendimento, abrindo também os nossos corações, que possamos entender um pouco mais da Tua mensagem, através da mensagem desta noite. Em Teu nome, então, Senhor Jesus, em nome dos Espíritos amigos, damos por iniciada a nossa atividade desta noite. Fique conosco para sempre e que assim seja. É com muita alegria que estamos recebendo na noite de hoje o repórter Saulo Gomes, como noticiamos alguns dias atrás. Então vamos falar breves palavras sobre o nosso amigo. Repórter Saulo Gomes nasceu na cidade do Rio de Janeiro, iniciou sua atividade jornalística no ano de 1956, quando foi o primeiro colocado, vejam vocês, em um concurso no qual disputaram 200 jovens para uma vaga de repórter da então Rádio Continental. Atualmente, ele é o mais experiente repórter ativo no chamado jornalismo de campo e investigativo. Podemos falar também que Saulo Gomes participou fazendo reportagens especiais para Chacrinha, Flávio Cavalcante, Hebe Camargo, Cidade Alerta e outros. Saulo Gomes sempre conduziu reportagens e documentários que alavancaram grande índice de audiência televisiva, como o programa Pinga Fogo com Chico Xavier, que depois de 40 anos ainda faz tanto sucesso. Queremos dizer ao repórter Saulo Gomes que é grande a nossa alegria em tê-lo conosco na noite de hoje, aqui na Casa Espírita Chico Xavier. Quantas vezes, através de reportagens televisivas, vimos um repórter, sempre com as suas notícias edificantes. Quem diria que um dia poderíamos encontrá-lo aqui, sob as bênçãos de Jesus, falando sobre Chico Xavier. Então vamos envolvê-lo com amor, com carinho, com fraternidade. Então vamos passar agora a palavra ao repórter Saulo Gomes. A todos, muito boa noite. Aqui estejam todos em paz. Possamos todos sair daqui com muita alegria, com muita felicidade e principalmente com os benéficos efeitos que a lembrança de Chico Xavier, seu trabalho, a sua dignidade, o seu amor ao próximo e a sua humildade, acima de tudo, nos deixaram como exemplos de vida. Quero agradecer a senhora Lúcia, ao amigo Pedro, o carinho, a receptividade de todos os senhores que aqui estão presentes nesta cidade histórica e de tantas importantes histórias dentro do progresso do Estado de São Paulo para o Brasil. A Jales, muito obrigado. A esta associação que tem o digno e honrado de sempre lembrar o nome de Chico Xavier, a minha saudação. Eu venho já há alguns anos cumprindo um dever profissional. Esta imagem que aqui os senhores acabaram de assistir, sensação que sempre a nós causada
e de muita emoção, quando o jovem Pedro se deu ao trabalho de preparar esses 3 minutos de gravação, nos fazem recordar realmente, com muita emoção, os primeiros instantes com Chico Xavier. Eu tinha apenas 40 anos de idade. Então, depois desses 44 anos, felizmente, a saúde ainda nos permite, e a idade avançada, caminhar por este Brasil para falar um pouco, já que muito precisamos ainda falar de Chico Xavier em todo o Brasil. Se muitos repórteres como eu, creio que os grandes oradores e mestres do Espiritismo, e que casas como esta no Brasil inteiro, se dedicassem a trabalhar, a estudar somente a obra desenvolvida por Chico Xavier, não sei em quantos anos poderíamos pensar em chegar ao final de toda a sua história, coisa que eu acho realmente muito difícil, pela importância, pela grandeza, inclusive humana, única, no meu entender, de 56 anos de atividade profissional, de repórter a 56, de 84 anos de idade, e que convivi, entrevistei algumas das maiores figuras do mundo como chefes de Estado, brasileiros, estrangeiros e muitas outras personalidades. Eu inicio dizendo senhores, e com sinceridade absoluta, de alma e coração, não encontrei nenhum daqueles ilustres homens públicos cultos e inteligentes, e até mesmo dirigentes de grandes instituições e estados federativos, como o Brasil e tantos outros no mundo, um homem com a grandeza, com a pureza e com a história de vida de Chico Xavier, que permite ao repórter caminhar por este Brasil nesta jornada que estamos, eu e a mulher, de alguns anos desenvolvendo. Eu vou sintetizar porque vejo exatamente um trabalho anunciado aqui com promoção, anunciando a nossa presença. Eu vou sintetizar para os senhores, da melhor maneira possível, meu irmão Pedro e minha jovem Lúcia, como cheguei a Chico Xavier exatamente no dia 2 de maio de 1968 para o início dessa primeira entrevista que os senhores viram, que está aí perpetuada tecnicamente, como disse o Pedro, com todas as dificuldades e problemas técnicos, por um trabalho de uma editora, de uma produtora de vídeo de São Paulo, chamado DVD Versátil. Em 1966 eu me transferi para São Paulo. Como aqui foi dito, eu sou natural do Rio de Janeiro, lá trabalhei 10 anos, mas eu prefiro não me reportar os acontecimentos dos meus 10 primeiros anos de jornalismo, com grandes entrevistas, com grandes reportagens, com jornalismo levado a sério, viril, honesto, responsável, sem estardalhaço, sem indignidade, sem falsear com a verdade, e que por tudo isso, aqueles 10 anos iniciais, eu vou só sintetizar nessas palavras. Me custaram, dentre outras coisas, sem nunca fazer político, um exílio político, um pouco de cadeia e outras consequências e problemas e perseguições. De alguma forma, isso valeu muito, foi muito bom, porque sem querer os governos militares, que a minha, tantos brasileiros, por motivo diverso, eu nunca fiz política, repito, não fui punido, não estive exilado em preso, porque tenha tido qualquer envolvimento em qualquer campo anormal, contrariando a lei brasileira, mas tem outros motivos que não cabe aqui comentar. Mas eu diria hoje, depois de tudo que ocorreu em minha vida em relação, principalmente a essa reportagem, que os militares prestaram um grande favor ao repórter. E uma extraordinária chance ao povo brasileiro, porque graças à minha expulsão do Rio de Janeiro, e graças à admissão do meu nome, do meu trabalho, pelos diários e emissoras associados de São Paulo, em 1966, eu pude me aproximar do médico Chico Xavier. E por quê? Porque, como creio que todos aqui saibam, muitos devem saber, que o Chico Xavier, no decorrer de toda a sua extensa vida, sempre esteve muito mais ligado à sua vida, até mesmo os seus tratamentos médicos, a sua atividade profissional, os eventos importantes para ganhar mesmo, para sustentar ou auxiliar centenas e centenas de obras sociais em São Paulo e no Brasil. Chico Xavier sempre foi procurar esse recurso, esses amigos, essa hospedagem, esse tratamento médico, enfim, a sua atividade, preferencialmente em São Paulo. Embora tenha nascido em Pedro Leopoldo, apenas 40 quilômetros de Belo Horizonte, Chico recorria muito pouco à capital do seu estado,
estado natal, Minas Gerais. E por isso, eu disse a poucos que prestaram esses homens do governo naquela época, no cumprimento do seu dever e dentro da sua filosofia de trabalho e de administração pública, que não cabe aqui discutir o mérito da mesma, fizeram um grande favor, empurrando o repórter Saulo Gomes para São Paulo, porque eu fiquei mais perto do trabalho desenvolvido por Chico Xavier na capital paulista, conheci um pouco mais o trabalho que ele desenvolvia, me aproximei de grupos de pessoas espíritas que acompanharam o Chico Xavier, até que no ano de 1967, precisamente no início da segunda quinzena de novembro de 67, eu pautei, usando uma linguagem jornalística, ou seja, eu pautei, escolhi um assunto jornalístico, uma cidade de Itapira, de onde eu levei para São Paulo, e pela primeira vez na história da televisão brasileira, uma grande obra espírita no campo da psiquiatria, e que lá existe, aquela época como hoje, já modelo do tratamento psiquiátrico do mundo, o Instituto Américo Barral, uma das maiores obras espíritas no campo da psiquiatria, muito fácil acessar a internet a aqueles que, porventura, não sabem os seus detalhes, conhecer aquela história. Quando fiz essa reportagem, que durou 1h30, e levei para São Paulo, representou uma preocupação para a direção dos diários e emissoras associados, com uma advertência tênue ainda naquele evento, por parte de alguns diretores. O Brasil ostentava, mais do que hoje, o título de maior nação católica do mundo. Então, entendeu a direção da casa que era meio arriscado colocar uma obra espírita, embora meritória pelo Instituto Américo Barral no campo da psiquiatria, no ar. Eu insisti, ponderei as razões pelas quais havia realizado aquela reportagem, ela foi para o ar e teve, em consequência disso, muita repercussão. Em consequência, portanto, deste trabalho, dessa repercussão, da honestidade, desculpa a imodéstia, com que o tratamento que se deu jornalista àquele trabalho, o respeito ao trabalho daqueles homens espíritas que continua até hoje na mesma cidade, próxima de Campinas, a cidade de Itapira, eu me credenciei, tive oportunidade e chance de pedir o auxílio daqueles espíritas tão agradecidos, estava diretor do Américo Barral, para que me aproximasse de Chico Xavier, que eu com ele queria fazer uma reportagem. Eles me mostraram as dificuldades e explicaram que o Chico não concedia nenhuma entrevista e que desde 1944 estava recolhido ao seu trabalho mediúnico, nas suas atividades em Pedro Leopoldo, depois em Uberaba, a partir de janeiro de 1959, se dedicava exclusivamente à obra de assistência aos mais necessitados, aos mais aflitos, àqueles que lhe procuravam a comunhão espírita cristã lá em Uberaba, para onde havia se transmitido em 1959, e que não tinha nenhum interesse mais de contato com a imprensa, em consequência do dissabor, da decepção que Chico Xavier e a Federação Espírita Brasileira, os familiares de Chico e seus amigos tiveram quando uma desastrosa reportagem foi realizada e publicada no dia 12 de agosto de 1944 na revista Cruzeiro, intitulada Chico Xavier, o Detetive do Além. Essa reportagem foi assinada por Gavinácio Germandon e creio que muitos dos senhores, pelo menos pelas diversas reportagens e publicações, conheçam os detalhes que eu não preciso tomar o precioso tempo dos senhores para ir a detalhes dessa reportagem. Então, aquela reportagem decepcionante sobre todos os aspectos a Chico Xavier, a degradação a que seu nome foi levado momentaneamente naquela publicação, fez com que ele se afastasse total e absolutamente da reportagem. E o que aconteceu? O Brasil estava perdendo. Por quê? Chico Xavier era objeto de matérias, entrevistas, reportagens, apenas a chamada divulgação, órgãos de divulgação espíritas. O que quer dizer que o trabalho magnânimo, magnífico também, humano, extraordinário de Chico Xavier em favor de tantas pessoas sofridas por esse país afora, era apenas endereçado como era natural ao leitor, ao mundo espírita que lia as suas obras. A chamada grande imprensa não tinha acesso a Chico Xavier, consequentemente, o Brasil não espírita,
vou pedir licença para usar essa observação, esse Brasil não espírita não conhecia o trabalho de Chico Xavier, não sabia quem era Chico Xavier, qual era a sua importância como cidadão, como homem, como figura humana, como prestador de serviço, como preocupado permanentemente com o bem-estar de cada um, que chorava junto às mães que de forma trágica, porque haviam perdido seus filhos e o procuravam, procurando um alento, as pessoas desvalidas sob todos os aspectos, os encarcerados merecidamente ou não, mas que eram tratados de forma totalmente desumana, não sabiam da existência de Chico Xavier, que depois de descoberto pela chamada grande imprensa, através dessa primeira reportagem, passaram a ter dele a atenção e o respeito humano com as sucessivas visitas que Chico Xavier fazia a esses locais, impulsionado principalmente pela repercussão e mostrado pela repercussão desses nossos trabalhos. Porque as visitas que Chico Xavier silenciosamente fazia aos manicômios, aos institutos de psiquiatria, às cadeias públicas, aos pontos diversos do Brasil, ao Carandiru, aos grandes centros de detenção do Brasil, onde vivia em situações subhumanas aquelas pessoas encarceradas ou doentes nos hospitais psiquiátricos, o conselho, o conforto, a mensagem de paz, o alívio na angústia de cada um que o Chico levava, tudo isso era digno, tudo isso era muito bonito, muito humano, mas somente os espíritas tinham, presidente Pedro e senhora Lúcia, tinham conhecimento daquele trabalho que Chico Xavier fazia. Então havia para natural a satisfação natural de todo o mundo espírita, que entre si comentava sobre o aspecto. Eu creio que os poucos mais velhos que aqui estão, hoje falamos praticamente para uma geração muito moderna, meio distante do tempo que aqui me refiro, poucos sabiam da importância de Chico Xavier nesse aspecto. Os espíritas sabiam, o Brasil não espírita não tinha conhecimento disso. Resultado, com a minha insistência e com esse trabalho desenvolvido no Américo Parral, durante alguns meses a sua diretoria, destacando e respeitando a sua memória, sempre lembro do seu nome, um dos seus grandes diretores, promotor da cidade naqueles anos, chamado Dr. José Carlos Ferraz, recém-falecido, ele era um contato permanente do Instituto Américo Parral com o Chico Xavier em Uberaba, e levou o meu nome a Chico Xavier. O Chico passou a ouvir com muita atenção, como sempre fez, com muita sabedoria, e a partir do momento que o meu nome foi levado à Casa da Comunhão Espírita Cristã pelos diretores do Américo Parral, Chico Xavier passou, segundo os informes que recebi na época, a me assistir pela televisão. Achou que podia, que devia um dia conversar com o repórter São Gomes. Então, aquele silêncio que já ia completar 24 anos, já praticamente se aproximava do fim. Por quê? No final de abril de 1968, o Dr. José Carlos Ferraz entrou em contato comigo na TV Tupi de São Paulo e disse: o Chico gosta do seu trabalho, está gostando está dando atenção ao seu jeito de trabalhar e quer que você, quando tiver um tempinho, vá ao Uberaba para conversar com ele, sem câmeras e microfones. E eu respeitei a regra do jogo. Logo no primeiro contato com o Chico Xavier, eu não falseei com a verdade, eu não usei nenhum subterfúgio, eu não usei nenhum chamado truque técnico que pudesse ser o Chico saber gravar uma conversa reservada e levar a sua conversa não permitido ou não autorizado ou sem o seu conhecimento para a televisão. Não, eu fui a Chico Xavier da forma que entendi que Chico Xavier, como sempre fiz com todos os meus entrevistados, mas principalmente com Chico Xavier, com lisura e total respeito. Mas, prevenido como repórter, tinha competência, modéstia à parte que eu tinha e conhecimento do meu trabalho, levei uma equipe, não era um equipamento, senhor presidente, e o auditório que aqui está presente, apenas uma câmera como esta, que pode, nesse instante, levar essa nossa palestra para o mundo inteiro. Para conseguir essa imagem que os senhores assistiram há poucos instantes. E um pouco mais adiante, 3 anos depois do Pinga Fogo, chegamos no Uberaba com um caminhão, um fogão, para operar 3 câmeras com 9 técnicos, para poder colocar o equipamento em ordem, a fim de conseguir essa imagem preto e branco, porque era o tempo da televisão preto e branco do Brasil, exatamente até 1971.
Esse período preto e branco no Brasil se encerrou com o programa Pinga Fogo Chico Xavier em 1971 e já estarei falando detalhes sobre como chegamos ao Chico Xavier no Pinga Fogo. Então, em síntese, foi isso que aconteceu. Com a minha aproximação com o Chico Xavier, visitei a casa com o meu espírito cristão. Em determinado momento, ele me chamou para o lugar onde o Chico, sempre durante a vida inteira, preferia levar algumas pessoas que ele considerava amigos para a cozinha de sua casa, onde reservadamente apenas o repórter e o médico Chico Xavier conversaram durante algumas horas. Terminado um certo período de conversa, trocamos um pouco de informações e até algumas confidências. Em determinado momento, sem nunca ter me dito a tradução desta observação, Chico olhou, fixou bem nos meus olhos, segurou a minha mão, apontou em direção ao hotel que eu não havia informado, que lá estava uma equipe de televisão, técnica de televisão, apontou para o lado, indicando para o lado onde estava o hotel, e olhando para mim com a outra mão fez um gesto e disse: pode buscar os seus amiguinhos, os seus colegas, que nós vamos fazer a reportagem que você está querendo. Foi exatamente assim. Horas depois disso, e aí já veio o primeiro impacto do repórter. Mas ninguém disse ao Chico Xavier: eu estou com uma equipe aqui, com um equipamento. Quem informou o Chico Xavier? Por que o Chico Xavier? Então já começou a indagação natural, preocupação de um repórter investigativo. Sabe, os senhores que estavam diante de Chico Xavier naquele momento, um repórter investigativo que já havia tido em sua folha de serviço algumas grandes reportagens no campo político e policial, esclarecendo e descobrindo coisas que muitas vezes nem a polícia sabia e que conseguia esclarecer. Então o repórter policial Saulo Gomes ficou realmente surpreso com aquela reação. Horas depois, atendi a ordem de Chico Xavier. Levei os colegas, montamos equipamento. Se aqui tivesse algum técnico antigo de televisão, iria saber que, dentre outras coisas, essas câmeras antigas que operaram esse trabalho eram câmeras que ainda eram alimentadas por válvulas. Dentre outras coisas, tinham que ser ligadas há algum tempo, aguardar aquecimento e outras dificuldades mais. Pois bem, superado todos esses problemas, estamos com as câmeras abertas e eu não preciso dialogar em detalhes a partir de agora, que os senhores viram o resultado da primeira pergunta que fiz a Chico Xavier. Fugindo uma regra normal, e o que se diria, vou usar uma linguagem, desculpa, um pouco chula, um beabá de jornalismo, se eu seguisse a cartilha normal de jornalismo, eu deveria estar iniciando aquela reportagem dizendo: como é o seu nome todo? É Francisco Cândido Xavier, onde o senhor nasceu, que dia, que estado, e quando o senhor nasceu, qual era a situação de sua família, o que é que o senhor fez em criança, na juventude, e depois que o senhor se tornou espírita. Entretanto, eu diante de Chico, eu não havia me preparado para nenhum, eu não sabia por onde começar. O que eu vou perguntar ao Chico? Então, os senhores acabaram de ver a primeira pergunta com uma certa profundidade, fugindo dessa chamada cartilha ABC do jornalismo, as perguntas que fiz. E na sequência dessas perguntas, eu perguntei a Chico Xavier qual era a importância, hoje que se fala tanto, presidente, que se preocupa tanto com a disseminação da droga no país. Uma das perguntas que nesta gravação eu faço a Chico Xavier é exatamente sobre o uso do LSD, o famoso ácido lisérgico, e o Chico faz revelações à luz da doutrina e do espiritismo das experiências por ele vividas, em detalhes que não cabe aqui comentar, que está nesta gravação, está nesse trabalho. Eu pergunto a Chico Xavier qual é o destino dos transplantados, já que tínhamos a primeira grande experiência de transplantado no Brasil, chamado o paciente João Baiadeiro, e o operador, o famoso Dr. Zerbini. Pergunta a Chico Xavier sobre o problema que envolvia as dificuldades e a falta de legislação para gerir os intestinos dos órgãos sexuais. Trabalho, pergunta ou resposta absolutamente impossível de alguém pensar no Brasil que se pudesse fazer essa pergunta a um homem e com galhardia, elegância e principalmente um traço de humanidade soubesse responder e dizer às autoridades que no futuro deveriam criar leis que desse dignidade àquela parcela da opinião pública de seres humanos
no nosso país, e Chico Xavier, com elegância e com sentimento profundamente humano, responde. E assim foi uma entrevista fora dos chamados padrões, que eu repito, a expressão, desculpa a repetição, do chamado beabá do jornalismo. Então eu não perguntei em nenhum momento quando o Chico nasceu, quantos anos tinha e o que ele estava pensando na vida, mas sim perguntas profundas, como se fosse um verdadeiro teste de perguntas que só poderiam, normalmente deveria estar sendo feita naquele momento, a um cientista, a um sociólogo, a um psicólogo, a um psiquiatra, a um dos professores que cuida da alma humana e dos seres humanos, porque também as minhas perguntas envolveram perguntas a Chico Xavier. Levaram o Chico Xavier a se envolver na sua resposta com assuntos dos mais técnicos e profundos possíveis, como exemplo, acabo de dizer que é uma pergunta que o Chico, com elegância e conhecimento de mestre na medicina, respondeu, que era exatamente sobre a política dos transplantes no Brasil. Então, tudo isso somado tem uma tradução. Tiramos o Chico Xavier do anonimato para chamar a grande parcela não espírita do Brasil, mostrando o Chico Xavier ao Brasil inteiro. O Brasil não espírita se assustou, mas quem é esse homem que fala desses temas todos com tanta segurança, com tanta presteza? Mas eu acabo de saber, pela ficha trazida antes da apresentação de Chico na TV Tupi, que ele apenas tem um curso primário completo. Sabemos que Chico Xavier teve muito pouca escola, que Chico Xavier não frequentou nenhuma faculdade, não teve acesso nem capacidade mental ou no campo da educação, não teve a menor capacidade de ter acesso a um livro que falasse de ciência sobre todos os aspectos para responder com tanta segurança a isto que ele acaba de responder. Então, concluindo essa etapa, Chico Xavier mostrou ao Brasil que ele é um homem diferente, como diferente nós sabemos que o Chico foi, e único, pelo menos no conhecimento que se tem de vida em todo o Brasil. A partir daí, começamos a mudar o rumo do espiritismo do Brasil. E por que começou Chico Xavier, através dessa entrevista, a mudar o rumo do espiritismo do Brasil? Porque aquilo que era explorado em tempos católicos, por alguns evangélicos, por adeptos de outros pensamentos religiosos, de que o espiritismo era uma baboseira, de que o espiritismo era arte do demônio, de que o espiritismo era uma coisa condenável, de que o espiritismo não era uma coisa séria, que o espiritismo representava uma desumanidade em relação a uma deseducação, como alguns pastores, membros da Igreja Católica, disseram numa outra oportunidade em relação ao nosso trabalho, que a presença de Chico Xavier era uma deseducação do povo brasileiro na televisão. Tudo isso caiu por terra, porque a absoluta verdade e transmissão da verdade, da seriedade, da honestidade, da humanidade de um homem chamado Chico Xavier, nós tivemos o privilégio. Eu sou um homem e um profissional privilegiado com a minha idade e com os anos de jornalismo, que tem 56 anos de idade, ter sido autorizado por Chico Xavier e talvez, como diz minha mulher e alguns amigos, escolhido por ele para ser o mensageiro desta história, desta palavra, desta atuação. O resultado, como diziam os senhores, desse trabalho por nós realizado. E vim aqui, presidente, a seu pedido, trazido por essa alma extraordinária que é o nosso Divaldinho, aqui atendendo também a solicitação de Dona Lúcia, para dizer, nesta casa que tem honrado o nome de Chico Xavier, um pouco dessa história. O que aconteceu a partir daí é que os chamados grandes órgãos de imprensa, rádio, jornal, televisão, revistas, tiveram coragem de procurar Chico Xavier para entrevistá-lo. E normalmente, quando essas pessoas e colegas lá chegaram no Uberaba depois desta entrevista, as portas da casa de Chico Xavier estavam abertas, proporcionando essa abordagem. O Chico sempre, com muita habilidade, dizia: eu vou ao seu programa, da Hélio Camargo, do Silvio Santos, do Flávio Cavalcante, do Hélio Salvo da TV Record e de tantos outros comunicadores do Brasil. Mas ele só dizia assim, só tem uma coisa, eu queria que eu vou ao seu programa, mas faz um favor, eu tenho um amigo, um grande amigo lá em São Paulo, que é o nosso Saulo, ele me chamava de nosso Saulo, o nosso Saulo Gomes,
fala com ele se ele tem um tempinho de estar junto comigo lá, que a gente é muito amigo, assim ele vai ficar lá me acompanhando para ele não andar sozinho em São Paulo. E muitas vezes que eu pude, que eu não estava em alguma missão, no meu trabalho jornalístico estava eu ao lado de Chico Xavier, não para interferir no trabalho dos colegas, mas sentado nos bastidores de uma televisão, de todos esses programas que acabo de me referir, vendo a galhardia, lições de vida e humanidade que Chico Xavier dava, todas elas iniciadas na nossa série de entrevista que acaba de ser apresentada há alguns minutos, no dia 2 de maio de 1968. Pois bem, foi tal a participação de Chico Xavier nos programas, o interesse, que como exemplo dos grandes programas que Chico participou, eu citaria apenas um. O Silvio Santos, o sempre poderoso e vencedor, um homem rico e importante, judeu, de grande atividade na sua área. Um homem de extraordinária competência no que faz. O poderoso Silvio Santos humildemente convidou Chico Xavier para que participasse de um programa chamado Cidade contra Cidade, onde estava em jogo a disputa de uma ambulância como prêmio para a cidade entre as cidades de Rio Preto, São José do Rio Preto, tão próximo daqui, e Uberaba. E ao saberem que eu tinha credencial, havia recebido o título honroso de cidadão uberabense, a produção daquele programa atendeu à vontade de Chico Xavier, dizendo que ele só iria aquele programa se eu estivesse junto, e lá estamos nós, em fotografia histórica, que aparece em muitos lugares, até no meu site, onde estão Silvio Santos, Saulo Gomes, mas principalmente Chico Xavier. Programa ao vivo, de auditório, com dançarinas de um lado, com cantores do outro, com humoristas mais acolá, e o nosso Chico Xavier com a sua mensagem, a sua galhardia, a sua elegância, a sua humildade, a sua educação, principalmente com a visão de que ele estava ali sabendo e dando prosseguimento a uma missão da maior importância, ou seja, a difusão do Espiritismo, das mensagens do Espiritismo, da mensagem do seu pensamento religioso necessária à população do Brasil. Chico entendia que o brasileiro precisava das suas lições e do Espiritismo, como até hoje, cada vez mais. Pois bem, decorrido esse tempo, toda essa história durou 3 anos, de chamada exposição ao chamado grande público, ao ponto, e os senhores irão ver isso proximamente num trabalho meu, num outro livro sobre Chico Xavier, que os senhores vão ler, inclusive, que algumas críticas por parte da Federação Espírita Brasileira e da USP do Estado de São Paulo foram endereçadas ao Chico. Algumas ilustres e sérias lideranças espíritas se preocuparam. Chico, você está se expondo muito, achavam um risco muito grande o Chico Xavier se expor, mas Chico, mais uma vez mostrando que era um verdadeiro sábio, entendeu a hora certa, o dia certo, e procurou o repórter que ele entendeu que também era certo para alimentar aquele trabalho, aquela mensagem e manter uma imagem, um trabalho ligado ao Espiritismo, fazendo com que o Brasil, em grande parte, acreditasse, respeitasse todas aquelas imagens negativas e deturpadas, desaparecessem da história do Espiritismo e que pudesse, inclusive, 44 anos depois, nas cidades de Jales, em outras cidades dessa região, em todo o Brasil, um repórter vir falar desta alegria, desta conquista, dessa importância, menos para o jornalismo brasileiro, mas muito mais para o povo sofrido, deserdado e principalmente para as mães que de forma trágica perdiam seus filhos e que não tinham um ombro amigo, um coração aberto para falar da sua agruras, da sua tristeza, e que descobriram, através desse trabalho por nós realizados com Chico Xavier e pela sua sabedoria, a sapiência de Chico Xavier, entendeu que precisava abrir as portas para que esta população sofrida tivesse esse alento que até hoje nós sabemos existe graças ao seu trabalho. Então, em consequência disso, 3 anos decorridos, eu agora vou falar no menor tempo possível do que foi o programa Pinga Fogo. A direção da TV Tupi mantinha um programa chamado Pinga Fogo. Era um programa, para que se tenha uma ideia,
consistia num auditório, geralmente um auditório de poucas pessoas, 5 ou 6 jornalistas escolhidos da maior experiência para cada tema de acordo com o entrevistado, e apenas grandes intelectuais, alguns grandes intelectuais, mas principalmente políticos, eram levados ao programa Pinga Fogo. Então era uma tribuna de muita audiência, de muita repercussão, um programa de muito impacto em todo o Brasil. Em 71, um fenômeno natural na história das televisões, o Pinga Fogo começou a cair na sua audiência. Fui chamado, como todos os colegas, a apresentar um nome capaz de alavancar a audiência do programa Pinga Fogo na TV Tupi. Quando chegou a minha vez, eu sugeri à direção do emissora o nome de Chico Xavier. Eu vou sintetizar para não me estender em muitos detalhes, nem é necessário. Ouvi um não sonoro de todos os diretores da emissora. O primeiro dos diretores, preocupado como iria reagir a Igreja Católica, que já não tinha gostado daquela reportagem por mim e outros colegas realizados durante aqueles 3 anos, sobre Chico Xavier. Outro diretor preocupado com o provável prejuízo para o departamento comercial. Os outros, todos, 2, 3 outros, entenderam que a audiência poderia sofrer uma bala muito grande, e esse público grandioso, numeroso, melhor dizendo, não espírita, poderia inclusive mudar de canal a partir daí, e não mais lhe dar um prejuízo sem nenhuma condição de ser medido pela televisão pública. Insisti durante vários dias, discuti, consegui com educação e habilidade, tenho certeza, por influência já agora do nosso Chico Xavier, dos seus mentores espirituais, consegui dominar a direção da TV Tupi e fazer com que aceitasse no programa Pinga Fogo Chico Xavier. No dia 27 de julho de 1971, vamos completar agora 41 anos, e no mesmo ano, um segundo fenômeno raro na televisão, 5 meses depois, no dia 21 de dezembro do mesmo ano, voltava ao mesmo cenário, ao mesmo local, com outros entrevistadores, Chico Xavier, para o programa Pinga Fogo. O que foi a entrevista com o programa Pinga Fogo. Este programa era contido, fosse até alguns chefes de Estado entrevistados pelo Pinga Fogo, no programa Pinga Fogo, a sua entrevista era contida numa hora e meia e não excedia 1 minuto sequer. Pela primeira vez na história da televisão. Foi tão grande a audiência. A repercussão imediata ditada pelo Ibope naquela época de meia hora informando a emissora, não tinha o imediatismo de hoje, o Ibope, então por telefone, alguns clientes especiais do Tupi fazia parte deles, em alguns programas, o Ibope informava como estava indo por telefone, como estava indo aquela audiência, que era corrida por telefone, com pessoas na rua, com diversos funcionários do Ibope, colhendo informações do povo, que programa você está assistindo, que programa você vai assistir. Isso aconteceu minutos antes e durante o programa. Em consequência disso, o diretor-presidente da associada, de nome Edmundo Monteiro, também já falecido, de sua casa, de seu apartamento lá no Guarujá, por telefone, só ele podia alterar de forma absoluta a programação da emissora. Dava ordem aos diretores do programa para que desse mais 30 minutos para Chico Xavier continuar falando. E mais 30 minutos, e mais 30 minutos, e o programa no total teve o primeiro 3 horas e 20. O segundo programa, em dezembro, 4 horas e 10 minutos. Fato por certo. Um fato absolutamente inédito na história da televisão brasileira. E os índices de audiência nunca superados àquela época. Representaram para nós outros, Pinga Fogo, 86% de Ibope. Quando hoje nós sabemos que os programas de maior audiência na poderosa TV Globo nunca ultrapassam, raramente ultrapassam algum número, um pouquinho além de 50%. O Brasil inteiro tomou conhecimento do programa. Para que os senhores tenham uma ideia, me pedem aqui para falar um pouco dos bastidores, o programa está contido hoje, perpetuado no trabalho da DVD Versátil e DVD com 8 horas e meia de duração, que sei que esta casa dispõe desse trabalho. A primeira entrevista de 68, aqui está um trecho dela, os senhores acabaram de assistir. Esse trabalho
essa repercussão dessa nossa reportagem foi de tal ordem que perfeito. A repercussão desse nosso trabalho foi de tal ordem que nós tivemos que repetir no Brasil inteiro sucessivas vezes o programa Pinga Fogo, com tantas horas de duração, teve que ser reprisado. A audiência continuou sendo repercutida e repetida em todo o Brasil, em todas as oportunidades. E segundo Divaldo Pereira Franco, o grande mestre espírita que está, e alguns outros líderes espíritas no Brasil, representou o Pinga Fogo de 1971 um divisor na história do espiritismo do Brasil. Todas aquelas imagens negativas a que fiz referência há pouco, todas aquelas referências desairosas aos espíritas do Brasil haviam desaparecido definitivamente, e o Brasil passou a se interessar, a conhecer melhor, e o espiritismo teve, graças a Deus, o desenvolvimento que teve ao ponto de uma casa como esta, dos companheiros lá de Botuporanga, através da liderança desse moço de Valdinho, dos trabalhos desenvolvidos no Perseverança lá em São Paulo, com a senhora Guiomar, os centros espíritas, os próprios centros espíritas de Uberaba, enfim, as federações espíritas de todo o território brasileiro, o espiritismo passou a ser ouvido, consultado, respeitado, e é inestimável o trabalho que, graças a essa abertura da chamada grande imprensa, se pôde prestar para o Brasil. Graças ao quê? À cultura, à competência, mas principalmente à visão extraordinária de Chico Xavier, que, apesar das críticas do seu próprio meio de trabalho, o meio espírita, entendeu que estava se expondo, segundo os espíritas, na hora certa, fazendo a sua mensagem na hora necessária, dizendo ao Brasil da importância do espiritismo num momento rigorosamente exato. E, em consequência, e como se diz em direito, a prova provada disso tudo é que 44 anos depois, e 41 anos depois do Pinga Fogo, posso, como repórter, ter essa extraordinária chance para o auditório como vocês, como temos feito no Brasil inteiro, dizer: valeu a pena, tivemos que brigar, valeu o investimento, a teimosia do repórter, a sensibilidade que alguns companheiros me ajudaram a ter para insistir e me aproximar de Chico Xavier, mas principalmente a visão de mundo e de ser humano que o médico Chico Xavier pode desenvolver. Isto, senhores, é, em linhas gerais, o que nós temos como história desses dois históricos programas para falar a vocês. Por outro lado, me pedem 1 minuto, e eu vou sintetizar no máximo 2 minutos, o que foram os bastidores dessa história. Para os senhores terem ideia da repercussão do Oeste, fora das câmeras do que aconteceu, nos estúdios da TV Tupi, está nos vídeos, está no próprio livro nosso, Pinga Fogo, o Chico Xavier, os senhores têm essa fotografia histórica, neste livro que está aqui à disposição dos senhores, que é a história que definiu, segundo esses grandes oradores espíritas, o espiritismo no Brasil. Os senhores vão ver um auditório, uma fotografia de um auditório superlotado. E nós não mostramos, não tivemos oportunidade de fazer, o que iremos fazer no próximo trabalho nosso, o que era a reação em São Paulo em relação ao programa Pinga Fogo. Os bares da cidade, as casas noturnas, taxistas que se reuniam em portas de hotéis e em alguns outros pontos onde podiam ter acesso a aparelhos de televisão. Os bancos, funcionários que trabalhavam durante a noite e madrugada nos bancos. Enfim, nos restaurantes de São Paulo, eles encontraram uma maneira de segurar, de aumentar e trazer à sua freguesia anunciando: podem vir para o restaurante porque nós vamos deixar um televisor mostrando a reportagem que esta noite vai ter o Pinga Fogo do Chico Xavier. Então a audiência foi total e absoluta em consequência disso. No dia seguinte a esse trabalho, e antes de falar no dia seguinte, quero lembrar um detalhe importante: por volta de meia-noite, a direção dos diários e emissoras associados tiveram que apelar para a Polícia Militar de São Paulo, no sentido de mandar policiais capazes de organizar
organizaram o trânsito no bairro do Alto do Sumaré, porque as ruas de São Paulo, nas proximidades do bairro do Sumaré, mas e principalmente o bairro, estavam totalmente tomadas por verdadeira multidão que se deslocou dos mais diversos pontos de São Paulo, querendo ver de perto e abraçar o médico Chico Xavier. No dia seguinte, agora sim, lembro os senhores os detalhes e os depoimentos interessantes que nós faremos, que oportunamente iremos mostrar no próximo trabalho nosso. Nos bares, nos restaurantes, nas filas de ônibus, nos pontos de ônibus, nos pontos onde havia aglomerações, em hospitais, repartições públicas, nas lojas bancárias, todos os lugares no Brasil inteiro, mas especialmente em São Paulo, o assunto no dia seguinte, de um modo geral, e nós tivemos registro disso gravado por colegas, repórteres na rua, era mais ou menos assim: você viu que o homenzinho aquele lá na televisão ontem à noite? O outro dizia: rapaz, não sabia quem era esse tal de Chico Xavier? Olha o que o cara falou. Ele falou que o homem vai conquistar a lua. Ele falou que o mundo vai ser melhor. Ele falou que a droga não interessa. Ele falou de medicina. Ele falou de ciência sobre todos os aspectos. E entre essas pessoas, muitos populares disseram: mas esse homem falou tanta coisa bonita que o povo não sabia como se expressar. E olha, fulano, lembra você que ele falou aquilo que para nós é bom saber? Eu não sabia que isso era assim. Enfim, cada um no seu jeito de dizer, ou seja, a chamada massa, o povo de um modo geral, intelectuais também discutiam e comentavam nas suas casas legislativas, as câmaras municipais, as assembleias legislativas, o Congresso Nacional, Câmara e Senado. Houve pronunciamento por parte de vereadores, deputados estaduais e federais, registrando na tribuna de suas casas um voto de louvor à TV Tupi, mas especialmente a Chico Xavier, pelo que ele fez e disse no programa Pinga Fogo. Então, isto em linhas gerais, para que os senhores possam entender e justificar o esforço desses amigos que aqui estão, Dona Lúcia e seu Pedro, presidente, de Divaldinho, que nos trouxe para essa região há poucos dias. Enfim, o esforço que tem sido de muitas e muitas pessoas no sentido de nos levar aos mais diversos pontos do Brasil para contar um pouco dessa história que acabo de contar aos senhores em referência a esses dois programas. O resultado é que nós perpetuamos o programa Pinga Fogo quando, no dia 30 de julho de 2006, lançamos na casa de Chico Xavier e Pedro Leopoldo esse DVD com 8 horas e meia de divulgação, ou melhor, de duração, onde trazemos na íntegra, pela primeira vez, esses dois programas, observando que foram os últimos programas preto e branco da televisão brasileira. Mais recentemente, agora no ano de 2010, graças à mais nova editora do Brasil, que está chamada Intervidas, que está aqui na cidade, os jovens idealistas e espíritas da distribuidora de livros Candeia, chamado Ricardo Pinfield, proprietário daquela instituição, criou essa editora Intervidas, a fim de lançar este Pinga Fogo, e os dois programas aqui de Retiro, os senhores vão encontrar, está aqui à disposição dos senhores, na íntegra, pela primeira vez publicado no livro. Mas o nosso trabalho, e eu não quero me alongar muito, não parou por aí. Há 2 anos passados teve início por um grupo de jovens idealistas, também espíritas de uma ONG chamada Estação Luz, em Fortaleza. Esses moços, liderados por um empresário chamado Luiz Eduardo Girão, iniciou a série de filmes intitulada Cinema Transcendental. Produziu uma longa-metragem com grande sucesso para o cinema brasileiro, chamado Bezerra de Menezes. Na sequência, participou do filme Chico Xavier, um filme produzido por Daniel Filho, que teve, como ele diz, como fio condutor para a história de Chico Xavier no cinema, o programa Pinga Fogo. Estes mesmos empresários lançaram, na sequência de 2010, em homenagem ao centenário do nascimento de Chico Xavier, o filme Nosso Lar. E mais recentemente, há pouco mais de um ano, lançaram este filme intitulado As Mães de Chico Xavier. Me procuraram para que eu organizasse este livro e viesse falar do que era o filme As Mães de Chico Xavier.
do que trata o filme As Mães de Chico Xavier. Exclusivamente, principalmente com muita profundidade, com muita seriedade, com muita humanidade, de perdas. 3 mães que tiveram de forma trágica perder os seus filhos, tiveram suas histórias retratadas no cinema. E este filme, que ainda faz muito sucesso e que nos dias de hoje está sendo exibido em alguns países da Europa, serviu então para mostrar o trabalho magnânimo, também numa área muito importante, desenvolvido com tanta mestria, com tanto sentimento humano por Chico Xavier, ou seja, o auxílio prestado àquelas mães que de forma trágica haviam perdido seus filhos e que tiveram este alento através da mensagem de Chico Xavier. Aceitei a incumbência de organizar um livro que falava e que fala dos bastidores do filme, mas não ficamos apenas nos bastidores do filme. Nós fomos procurar alguma dessas mães, 7 delas foram entrevistadas por mim, cujas histórias, emoção e alento que receberam a partir das mensagens psicografadas pelos seus filhos através do trabalho de Chico Xavier estão sendo mostrados e comentados por cada uma dessas mães neste livro, que nos mostra a psicografia original feita por Chico Xavier, nos permitindo aqui publicá-las, mostra a fotografia dos seus filhos e fala principalmente da emoção que passaram a ter a se convencer pelo trabalho de Chico Xavier de que a vida continua. O livro Mães de Chico Xavier aborda em muita profundidade de 4 temas que falam absolutamente de perdas da vida de cada um: a morte, a droga, o aborto e o suicídio. O que Chico Xavier, Divaldo Pereira Franco, Carlos Bacelli, Raul Teixeira e tantos outros autores espíritas escreveram através de psicografias ou registraram nos anais da história do espiritismo, através de debates, congressos, sobre esses 4 temas, procurando trazer o conforto e o consolo, acima de tudo, àqueles que na perda de um ente querido viviam e vivem chorando a ausência daquele ser humano, incapaz de voltar a seu lado para trazer alegria ou conforto por conta do seu desaparecimento após uma morte, muitas vezes repentina ou até em consequência de graves acidentes. O livro Mães de Chico Xavier traz exatamente a história e, acima de tudo, é este conforto às pessoas sofridas, aos desencantos gerados na vida de cada um por perdas irreparáveis, principalmente nesses 4 temas. Este é o livro que nós recomendamos para a reflexão de cada um e onde os senhores irão encontrar, mais uma vez, o trabalho dignificante de grandes figuras do mundo espírita, em especial o trabalho de Chico Xavier, que através desse trabalho do cinema e agora no nosso livro estão trazendo uma mensagem de conforto, de alento e a certeza absoluta a cada um de nós que tem uma perda considerada e reparada em sua vida, a certeza de que numa outra dimensão a vida continua. Isto, em linhas gerais, é um pouco da história de Saulo Gomes, com o médium Chico Xavier, é a felicidade que tenho de saber que fui, sem dúvida nenhuma, não sei se merecido ou não, escolhido por Chico Xavier para ser o seu mensageiro, antes, durante e enquanto aqui estiver. E até quando não sei, mas está plantada a semente que já gerou muitos frutos, sabendo, senhores, que graças a todo esse trabalho, Chico Xavier pode estender, além do mundo espírita, no Brasil, o seu trabalho a todos os brasileiros, e que também toda esta obra, não somente o Pinga-Fogo, com Mães de Chico Xavier, filme e livros, já começam a chegar no exterior e levam a nossa mensagem a outros países, porque lá também há mães que sofrem, há famílias que choram e há aqueles todos que precisam de alento e conforto, que os senhores encontram neste livro, como encontram no filme As Mães de Chico Xavier. Presidente, eu quero lhe agradecer e coloco à disposição das pessoas aqui presentes para alguma dúvida que tenham tido, que eu possa, espero estar preparado para responder, mas antes que isto aconteça, eu gostaria de oferecer aos senhores, o senhor quer abrir para as perguntas antes, o meu agradecimento aqui está, fica a seu critério.
eu vou me despedir dos senhores com esta mensagem muito especial que eu peço a atenção dos senhores. E na sequência estarei à disposição para responder a alguma pergunta, se porventura alguma dúvida ficar na mente dos senhores. Aí está o meu agradecimento. Jesus, nosso Mestre, nosso Senhor, ainda envolvidos na emoção da narrativa, queremos levar ao Senhor os nossos corações agradecidos por estarmos recebendo a visita de irmãos de outras terras, Mestre, que aqui vem para falar de um homem bom, que atravessou a existência servindo em seu nome. Quanta alegria e quanta felicidade, quanta emoção nos envolve o Espírito, dilatando, Senhor, os canais da nossa sensibilidade, a fim de que possamos estar mais próximos do seu coração de amor e redenção. Quando ouvimos falar de Chico Xavier, os nossos sentimentos tornam-se mais apurados. Mas quando podemos ver alguém falar de Chico Xavier e como ele privou da intimidade e como ele estabeleceu horizontes novos nas terras brasileiras e fora dela, a fim de que o Consolador prometido pudesse ser conhecido em espírito e verdade, a nossa gratidão torna-se superlativa e o nosso coração, Senhor, sensibilizado, nos coloca na condição de eternos devedores à sua bondade e à boa vontade do nosso amigo, convidado da noite, que aqui comparece num clima de paz e de expectativas felizes, com a sua palavra segura e firme, dando-nos a oportunidade de nos elevarmos do erro para o acerto, das sombras para a luz. Por isso mesmo, Senhor, receba nossos sentimentos de apreço e de gratidão, e que possamos, todos nós, numa só palavra, num só sentimento, dizer unidos e mentalmente: Ave Cristo. Nós que almejamos a glória de aprender as suas lições com Chico Xavier, te glorificamos e te saudamos para sempre. Assim seja. Nós queremos deixar livre os presentes para que possam externar qualquer pergunta a respeito do assunto. Evidentemente tem que ser em torno do tema abordado na noite. É só vocês erguerem a mão que eu levo o microfone rapidinho, tão distante, eu levo o microfone onde vocês estiverem. Vocês poderão fazer a pergunta e em seguida o nosso convidado responde. Aproveito para informá-los também que hoje não teremos a aplicação do passe, mas dentro do clima de elevação e de serenidade, tenho plena convicção de que os espíritos amigos que servem nesta casa em nome do Cristo já nos atenderam nas nossas necessidades físicas e espirituais. Por isso mesmo, fica livre a palavra a qualquer um dos senhores e das senhoras. 30 segundos para se manifestar. Vamos? Alguma pergunta? Não. Vou fazer uma. Qual é a sua sensação? E vou justificar a minha pergunta. Sempre que eu ouço falar de Chico Xavier, como na noite de hoje, por exemplo, sou tomado por grande emoção. Até se justifica, porque tem essa vinculação religiosa e uma grande admiração. Mas eu pergunto não ao amigo aqui presente, mas ao repórter dos tempos passados. O repórter que teve a ousadia
entrevistar um médium num período em que o espiritismo não gozava dos privilégios das benesses da atualidade. Qual foi a sensação íntima do repórter Saulo Gomes em se defrontando com Chico Xavier, e depois, no segundo, no terceiro contato, em que se pôde apurar em mais profundidade a integridade desse homem de guarda? Presidente, eu posso dizer, foi a sensação do dever cumprido e a certeza de que aquele momento de inspiração, um jovem repórter e bem compreendida do Chico Xavier, representou para sempre na história do jornalismo brasileiro a certeza de que o jornalismo levado a sério, com respeito, com humanidade, com dignidade, pode trazer para as emissoras um grande índice de audiência, mas principalmente uma absoluta prestação de serviço. Então, eu repito, foi a certeza do dever cumprido, que através desse nosso trabalho, da aquiescência de Chico Xavier, de tudo que podemos constatar até hoje em todo o Brasil, a televisão brasileira prestou um extraordinário serviço ao Brasil, aos corações sofridos e a todos nós. Essa é a sensação que tem. O dever cumprido e a certeza de que cumprimos o dever de bem divulgar as coisas do bem através de Chico Xavier. Alguma pergunta mais? Alguém quer dizer? Acho que encerramos esse tópico. Nós convidamos agora a dona Edna para que receba aqui da Lúcia uma pequena demonstração de afeto. Queremos dizer que o livro Nosso Chico, da autoria do repórter Saulo Gomes, será lançado daqui a 2 meses, já, então está próximo. Ali na entrada estão ali os livros de autoria do repórter Saulo Gomes. Vou falar deste aqui, Pinga Fogo com Chico Xavier. É uma obra belíssima, porque aqui, a par das ilustrações fartas que o livro contém, não só conta uma história, mas documenta um fato dos mais importantes. As mães do Chico Xavier, esse daqui prazerosamente eu tenho que lembrá-los, se forem adquiridos, porque ele saiu no nosso clube do livro, né? Então, as pessoas da cidade que assinam o clube têm o livro As Mães do Chico Xavier, porque ele foi colocado no nosso clube. E aqueles que não têm, não devem perder a oportunidade, porque eu fui parabenizado por várias pessoas, assinantes do clube, por ter escolhido esta obra para ser colocada à distribuição aos associados do clube. O Saulo Gomes terá imenso prazer em autografar os livros que forem adquiridos, e aqueles que quiserem adquiri-los poderão fazê-lo, e nós estaremos aqui com muito prazer. Quero lembrá-los que na próxima segunda-feira teremos palestra com Luiz Antônio Ferraz, da cidade de Votuporanga. Estão todos convidados. Quero aproveitar para agradecer a fidalguia do casal Lúcia e Pedro, acolhida nesta casa, tanto sentimento humano. Esta associação traz o nome honrado humano de Chico Xavier, e agradecer a atenção dos senhores. E desculpem talvez algumas falhas, mas é produto de um cansaço natural, que o corpo humano também cansa, mas a nossa vontade de querer fazer e de divulgar cada vez mais o nome de Chico Xavier vai com a força do próprio Chico Xavier e outras forças superiores, nos levar ainda a outros pontos do país, porque esta é a nossa missão: divulgar a obra de um homem que, acima de tudo, primava pela humildade. O exemplo de humildade de Chico Xavier precisa e deve ser seguido por todos nós.
pela atenção dos senhores, pela atenção dos dirigentes desta casa. Muito obrigado. Sigam todos em paz e até uma próxima oportunidade. Até um novo encontro para se falar um pouco mais do nosso Chico Xavier. Pois bem, gente, então, nossa reunião está praticamente encerrada. Só peço a todos para que não se esqueçam que temos ali na pracinha a água frutificada, o chá e a pipoca. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acessem www.amigoespírita.ning.com e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.